Hoje vamos abrir o capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, fica lá no fim da sua Bíblia, lá no fim do Novo Testamento. E os versículos 14 a 16. Algumas coisas que nós já vimos a respeito da Carta aos Hebreus. Os hebreus aos quais se refere o título desta carta são os judeus, também eram chamados de hebreus. Há toda uma história desse nome, nós não vamos entrar nisso agora. Eles são tratados como judeus da diáspora. E a diáspora foi aquele fenômeno que aconteceu no século 6 a.C., quando o povo judeu foi espalhado pelo mundo inteiro por causa da perseguição que outros povos infringiram contra o povo hebreu e os levaram como cativos, primeiro para a Babilônia, o povo de Israel, reino do norte, depois primeiro para a Síria, aliás, o povo de Israel, reino do norte, depois para a Babilônia, o povo de Judá, o reino do sul. E então o povo estava espalhado. A este espalhar do povo se chama historicamente de diáspora ou dispersão. E algumas coisas aconteceram nesse processo, especialmente nesses 400 anos antes do Novo Testamento. Na realidade, o povo judeu ainda continuava buscando o Senhor, embora longe da sua terra. Não tinham mais o templo, porque o templo lá em Jerusalém havia sido destruído pelos babilônios ou caldeus, mas eles estavam agora buscando ao Senhor em sinagogas. Eram reuniões pequenas que eles faziam de todos os judeus que habitavam numa mesma cidade, e havia sinagogas espalhadas por todas as partes do mundo, como até hoje nós temos sinagogas espalhadas por todas as partes do mundo. E ali eles estavam lendo a lei de Deus, o Antigo Testamento. Os escribas, que eram copistas da lei, eles viviam copiando a lei, se tornaram hábeis, porque eles fizeram muitas cópias da lei de Deus, do Antigo Testamento. Então passaram a ser chamados de doutores da lei. Praticamente eles tinham todo o Antigo Testamento decorado, memorizado, de tanto que eles haviam copiado o Antigo Testamento. E eles eram chamados de doutores da lei. E quando as pessoas tinham uma dúvida a respeito da Bíblia, procuravam os escribas, porque os escribas sabiam tudo de cor. O próprio Herodes, quando foi procurado pelos reis magos ali em Jerusalém sobre o nascimento do Salvador, mandou chamar os escribas, e os escribas disseram exatamente onde estavam as profecias sobre o nascimento do Salvador Jesus Cristo, e onde ele haveria de nascer, e quais seriam os detalhes sobre o seu nascimento, e todas aquelas coisas lindas a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Então as sinagogas surgiram neste processo de dispersão, de diáspora. Agora, quando o Senhor Jesus vem, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e então ele sobe aos céus, manda o Espírito Santo, a igreja que estava em Jerusalém é incumbida de ir e ser testemunha em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles vão pregando o Evangelho. E muitos judeus no mundo inteiro agora começam a aceitar o Senhor Jesus Cristo por seu Salvador e Senhor de suas vidas. E então eles abandonam todo aquele legalismo do Antigo Testamento, abandonam toda aquela religião cerimonial do Antigo Testamento, e eles veem que Cristo Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, e aceitam a Cristo como seu Salvador. Mas eles passam a ser perseguidos por causa do Evangelho de Jesus. Eles passam a ser maltratados por causa do Evangelho de Jesus. E então, eles começam a pensar, vamos desistir de Jesus. Vamos desistir do Evangelho. Essa coisa da gente seguir a Cristo e ser crente está trazendo problemas para nós. Vamos desistir. E muitos deles começam a pensar em voltar atrás. Começam a pensar em voltar ao judaísmo, em voltar a todas aquelas leis cerimoniais. Eles começam a pensar em ir ao templo e levar os cordeiros e os carneiros e sacrificar lá, derramar o sangue de cordeiros lá no altar, como faziam no Antigo Testamento.
E então o autor da epístola aos Hebreus, cujo nome nós não sabemos, nós não temos a identidade dele, mas esta epístola foi reconhecida por inspirada pelo Espírito Santo pela igreja nos 4 primeiros séculos. E o autor da epístola aos Hebreus, então, escreve esta epístola como uma exortação, ele diz isto mesmo, como uma exortação, para que os crentes que haviam vindo do judaísmo não voltassem atrás e não abandonassem a Jesus, porque depois de você conhecer Jesus, você abandonar o Evangelho, abandonar a Jesus, é um atraso de vida, é um retrocesso. Então, todo o argumento do autor da epístola aos Hebreus está calçado nesta premissa básica, que Jesus é superior a Moisés, que o sacrifício de Jesus na cruz é superior aos sacrifícios que eram apresentados antigamente ali no templo, dos animais ali no templo, que o sangue de Jesus realmente purifica dos pecados, mas que o sangue dos cordeiros e dos bodes não purificava dos pecados. Apenas ele mostrava a promessa de que um dia o Cordeiro de Deus viria para sacrificar-se pelo mundo. E então aquela grande pergunta de Isaac, lá em Gênesis 22, quando ele vai com Abraão, seu pai, para o Monte Moriá, Deus havia dado uma ordem a Abraão: você vai imolar o meu filho sobre um altar, o seu filho vai ser o sacrifício que eu vou pedir. E Abraão estava em crise no caminho, mas ele sabia de uma coisa: eu creio em Javé Jiré, eu creio no Deus que provê, Deus proverá, Deus provedor, esse é o Deus em quem nós cremos. E no caminho, Isaque, o menino, perguntou para Abraão, seu pai: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não sabia que era ele o cordeiro para o holocausto. E então Abraão respondeu: Javé Jiré, Jeová vai prover, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando chegaram lá, Abraão fez o altar, colocou Isaque sobre o altar. E quando Abraão ia imolar Isaque com o cutelo, então ouviu a voz do Senhor: Abraão, Abraão. E Abraão olhou para o lado, e Deus falou com ele: aqui está a minha providência. E ali estava o cabrito que Deus havia providenciado. Agora, durante todo o Antigo Testamento, a pergunta de Isaque ficou no ar: onde está o cordeiro para o holocausto? E quando o Senhor Jesus vem, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver que o Senhor Jesus vem para ser batizado por João Batista. E quais são as palavras de João Batista quando ele vê Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, o livro de Hebreus no Novo Testamento é o Levítico do Novo Testamento. O livro de Levítico no Antigo Testamento era o manual dos levitas, era o manual de como apresentar os sacrifícios no templo. Era aquele manual precioso. Toda vez que eles tinham que apresentar o sacrifício, tinham que ver qual foi o tipo de pecado, quem foi que pecou e tudo isso. E dependendo do tipo de pecado, dependendo de certos detalhes, um tipo de sacrifício. Mas agora, o manual dos levitas no Novo Testamento, dos sacerdotes, que é Hebreus, diz que há só um cordeiro, Jesus Cristo, que é superior a todos os cordeiros do Antigo Testamento. Há um só sacerdote, um sumo sacerdote, que é Jesus, e que ele oferece um sacrifício perfeito que não precisa ser repetido, assim como os sacrifícios do Antigo Testamento precisavam ser repetidos. E ele diz: esse cordeiro e esse sacrifício e esse sumo sacerdote são perfeitos, e é neles que nós cremos. Portanto, se você, depois de ter Jesus, de conhecer a Jesus, você pensa em voltar atrás, isso é atraso de vida, porque ter Jesus é ter o melhor. Jesus é melhor que ouro e bens, canta Beverly Shea, naquele hino tão precioso. Jesus é melhor do que tudo que tens. Jesus é melhor. E nós, como crentes, irmãos, precisamos estar acordados para isso, que Jesus é melhor. Amém?
que Jesus é melhor. Você já percebeu isso? Jesus é melhor. O mundo está atrasado ainda. Eu estou vendo na televisão, nos jornais, todos os dias, a notícia de que pessoas estão sacrificando animais nos seus cultos religiosos. Pessoas estão sacrificando bodes e galinhas nos cruzeiros dos cemitérios. Pessoas estão sacrificando crianças, não é só no interior do Brasil, mas em tantas grandes cidades. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o único sangue que Deus aceita pelos nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se Jesus já derramou o seu sangue, e o seu sangue realmente nos lava de todo o pecado, nenhuma outra gota de sangue é necessária. Não se precisa derramar nenhuma outra gota de sangue. Jesus apresentou o sacrifício perfeito. Todos os outros sacrifícios são absolutamente inúteis. Todos os outros sacrifícios são absolutamente desprezados por Deus. O único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Esse é o sacrifício perfeito. Será que há alguém aqui que ainda está tentando agradar a Deus? Ou as entidades do mundo espiritual com o sangue dos animais, ou sangue de pessoas? Só um que se agrada com esses sacrifícios, é Satanás. Satanás quer sangue, ele quer derramamento de sangue, ele quer beber sangue. Essa é a filosofia de Satanás. Ele quer a vida das pessoas, ele quer tomar a vida das pessoas para si. Mas você pode estar protegido de todas as astúcias e artimanhas de Satanás, debaixo do sangue de Jesus. A palavra de Deus diz, é o Senhor quem diz, ele diz: aquele que tocar em vós é como quem toca na menina dos meus olhos. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Amém, irmão? E é isso, essa proteção magnífica e maravilhosa que o Evangelho nos dá no sangue de Jesus Cristo. E nessa noite eu queria pensar um pouco a respeito disso, e como o sangue de Jesus nos protege em meio a todas as nossas fraquezas e debilidades. Então vamos ler Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Eu tentei dar aqui um cenário histórico para que nós pudéssemos entender melhor o que é que significam essas palavras, o que significa esse texto das Sagradas Escrituras. Diz assim então o autor da carta aos Hebreus: tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém, irmãos? Aí está a bênção. Está falando do sacrifício de Jesus. Está falando que agora, através de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus. Como diz Philip Yancey, desde que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito e morreu na cruz por nós, nós podemos entrar lá no Santo dos Santos, nós podemos entrar na sala do trono, nós podemos entrar na presença de Deus e podemos ter uma nova intimidade com Deus. Nós podemos entrar lá e dar um abraço em Deus. Essa é a nova intimidade com Deus que Jesus nos patrocina pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora, há uma questão que me incomoda nesse texto. O autor da carta aos Hebreus atinou exatamente com o nosso maior problema. Ele chama de fraqueza. Esse é o problema, nosso problema. Fraqueza. Uma das palavras que mais aparecem na carta aos Hebreus é a palavra fraqueza. Esse é o meu problema, esse é o seu problema. Nós estamos em fraqueza, nós vivemos em fraqueza. Nós temos uma fraqueza inerente à nossa condição de seres humanos. Nós somos fracos. O que é que essa fraqueza determina? Essa fraqueza determina que nós não conseguimos agradar a Deus por nós mesmos. Essa fraqueza determina que nós tentamos fazer as coisas certas,
mas fracassamos. Essa fraqueza determina que nós tentamos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal. Essa fraqueza determina o que Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7 nos diz. Toda vez que eu tento fazer o bem, eu não consigo. Mas toda vez que eu tento evitar o mal, então é isso que eu faço. Essa fraqueza você percebe todos os dias na sua vida, é verdade? Nós somos fracos. Há uma fraqueza inerente a nós. Há uma fraqueza que debilita os nossos membros. Há uma fraqueza que debilita a nossa vida espiritual. Há uma fraqueza que debilita a nossa vida emocional. Há uma fraqueza que faz os nossos joelhos tremerem. Nós somos fracos e a Bíblia reconhece isso. O verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O pecado traz essa fraqueza na nossa vida. Eu viajava para Governador Valadares nesta semana, no carro. E de repente, quando o carro ia muito bem, mas quando nós começamos a subir uma serra, eu apertava o acelerador e o carro não ia. E apertava o acelerador e o carro não ia. Então começamos a ficar preocupados. E a pessoa que estava comigo também estava lá tentando e o carro nada. Então alguém disse: isso deve ser um cisquinho aí no carburador do carro. E fomos conferir o carburador. E tem uma pecinha lá, eu acho que é Giglet que chama. Eu sou expert em mecânica. Você sabe o que é isso? Entendido mesmo. Eu sei que quando a gente liga aquele motor e aperta naquele pedal da ponta, o carro anda mesmo. É isso tudo que eu sei do carro. E então você pega aquela coisinha, tem um furinho que não dá nem para enfiar um alfinete. E então a gente fez assim, e depois fez assim, e saiu aquele cisquinho de lá. E botamos a pecinha de novo lá, e então ligamos o carro, e apertamos o acelerador, e o carro subia a serra, descia a serra, e vinha tranquilo. E eu fiquei pensando naquela mesma hora, é essa coisa que às vezes gera fraqueza na nossa vida. É o pecado, às vezes um cisquinho de nada, mas que debilita você, não é verdade? Enfraquece a sua vida espiritual, enfraquece a sua vida em todos os aspectos. Você se sente acusado de dia e de noite, fragilizado. Às vezes é um cisquinho de nada. Uma vez havia uma vitrine numa loja de artigos masculinos para vestuário. E havia roupas tão bonitas ali. Mas havia um terno que estava num preço muito baixo mesmo. E embaixo daquele terno em promoção tinha uma plaquinha: pequenas manchas, grande redução de preço. Essas coisinhas que às vezes nós achamos que são pequenas, que nós não resolvemos, mas que trazem uma grande redução na nossa vida espiritual. São pequenas manchas, mas que nós precisamos ir resolvendo. É como aquele pequeno cisquinho, você não dá nada para ele, mas ele diminui o seu desempenho, ele não deixa você andar, ele não deixa você progredir, ele impede você de acelerar. E você aperta no acelerador da sua vida cristã, da sua vida espiritual, e o carro não vai para frente, você não sabe por quê. Mas o Espírito Santo de Deus já disse: tire esse cisquinho lá de dentro. E Deus diz: eu posso saber, eu posso entender as fraquezas de vocês. O Senhor Jesus é esse sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas. Você pode ver essa preocupação da carta aos Hebreus com as fraquezas. No capítulo 5, por exemplo, verso 2, diz: podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. É isso que diz a sua Bíblia? Isso está falando do sumo sacerdote tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens. No capítulo 5, no capítulo 7, verso 18, você lê então: pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O mandamento antigo estava envolvido por fraqueza.
não podia resolver todo o nosso problema de fraqueza. Não podia resolver todo o nosso problema. Mas Jesus agora resolve o problema da nossa fraqueza. Esse é o ensino da carta aos Hebreus. E no capítulo 7, versículo 28, então você pode ler: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado, completo. Em Jesus não há fraquezas. Ele está rodeado de fraqueza na sua condição humana, mas a Bíblia diz que ele, apesar de rodeado de fraqueza, nunca pecou. E é por isso que Jesus pode nos entender, porque ele sabe que coisa tremenda é ser tentado. E ele que é perfeito, aperfeiçoado, ele que é perfeito e completo, enfrentou a tentação. Ele sabe que nós não temos condição de resistir às tentações de Satanás sozinhos. Nós precisamos dele. E no capítulo 11, e versículo 34, a Bíblia fala dos homens e mulheres de fé no passado, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Esses homens eram fracos também, é isso que a Bíblia diz. Daqui a pouco vamos ver mais alguma coisa a respeito deles. Qual é o seu problema? É fraqueza? É fraqueza diante do pecado? É fraqueza diante de Satanás? Você tem se sentido frágil? Tem sentido os seus joelhos tremerem? O bem que você quer fazer não consegue, o mal que não quer é esse que você faz. Está tentando agradar a Deus, mas cai permanentemente ou frequentemente. Esse é o seu problema, o problema de fraqueza. A Bíblia diz que para esse problema da nossa fraqueza, a solução está na cruz, está no Senhor Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. O verso 14 diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote. E isso significa que nós temos alguém que intercede por nós. Um dos temas nos quais mais insiste a carta aos Hebreus é que nós temos alguém que intercede por nós. No próprio capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Esse é o sentido da vida de Jesus. Ele vive sempre para interceder por nós. Ele é o intercessor, ele é o sumo sacerdote. Sabe qual era a missão do sumo sacerdote? Levar as pessoas a Deus. O profeta traz Deus às pessoas, traz a palavra de Deus às pessoas. O sacerdote realiza o caminho no sentido contrário. Ele leva as pessoas a Deus, e assim o profeta e o sacerdote trabalham numa pista de mão dupla. O profeta traz a voz de Deus ao povo. Essa é a palavra que se usa para profeta no Antigo Testamento, Navi. Navi é boca, profeta é boca de Deus, ele fala em nome do Senhor. Ele faz esta pista do céu para a terra, ele traz a mensagem de Deus, a exortação de Deus. O sacerdote trafega na pista que faz o caminho contrário. Ele trafega na pista que leva os homens a Deus. E é esse trânsito de Jesus. Ele nos leva a Deus. Ele nos leva sob a sua proteção e a sua justiça para entrarmos na sala do trono, os santos santos. Por isso, nós mesmos fracos como somos, podemos entrar na presença de Deus e podemos saber que seremos aceitos por Ele. Temos um intercessor, temos um sumo sacerdote. Você tem alguém que intercede por você. Essa é a primeira solução de Deus para a nossa fraqueza. Uma das coisas magníficas que a Bíblia mostra é que ninguém jamais viu a Deus. Sabe por quê? Porque o dia que víssemos a Deus face a face, nós não suportaríamos por causa da nossa fraqueza. E a única esperança que temos de ver a Deus é porque o Jesus um dia lavou os nossos corações, e nós vamos aparecer na presença de Deus cobertos pela graça e pela justiça de Jesus. Então toda a glória de Deus vai nos ser revelada.
Nós, por causa da nossa fraqueza, não resistiríamos. Você se lembra de Moisés? Quando ele subia lá no Monte Sinai para conversar com Deus, havia uma nuvem. Por que a nuvem? A nuvem significava que Moisés não suportava ver a presença de Deus e a glória de Deus em toda a sua intensidade. E a nuvem ofuscava a presença e a glória de Deus para que Moisés resistisse. Mas a palavra de Deus diz que isso era só permitido a Moisés. E qualquer um que tocasse o pé no Monte Sinai seria fulminado num instante, mesmo os animais. É isso que a palavra de Deus diz. Nós não suportaríamos a glória de Deus. E o único motivo porque nós, como fracos, vamos poder comparecer na presença de Deus, é porque vamos ser cobertos pela graça de Jesus. Vamos ser cobertos pela sua justiça, vestidos com o manto da sua justiça. E assim Ele vai nos apresentar ao Pai. Ele é sacerdote, sumo sacerdote, e vive eternamente para interceder por nós. A segunda reflexão sobre a solução de Deus para a nossa fraqueza é a graça de Deus. Vejam como a graça está nesse texto de Hebreus 4. O verso de número 16 diz: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sim, só a graça pode agora suprir a nossa fraqueza. Paulo vai lembrar isso quando lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala da sua experiência do espinho na carne. Ele estava sofrendo por causa daquele espinho na carne. E a Bíblia diz que ele sentiu naquela oportunidade mais do que em qualquer outra situação, como ele era fraco. Ele diz que ele havia tido revelações de Deus. E ele havia visto coisas que era proibido que ele falasse, porque as pessoas não poderiam suportar essas revelações. E ele diz que para que não se ensoberbesse, para que não se envaidecesse, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Ele estava numa luta espiritual tremenda com Satanás. Deus permitiu isso na sua vida. E então ele diz, no verso de número 8, a resposta de Deus, quando ele por 3 vezes pediu que Deus afastasse esse espinho da sua carne. No verso 9, ele diz: ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe qual é a nossa esperança para vencermos as nossas fraquezas? É a graça do Senhor. A graça do Senhor. É pela graça do Senhor, e graça é suprimento adicional. Graça é suprimento transbordante. Graça é Javé de Ré de novo. É Deus providenciador. Deus providencia a sua graça em Cristo Jesus. E então, para que recebamos o quê? Graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E é como se a gente estivesse subindo a serra, acelerando, e a gente não consegue. Então de repente a gente diz: Senhor, eu estou fraco, eu não vou conseguir vencer essa montanha, me dá da tua graça. E o Senhor vem dar a sua graça para a gente vencer e subir e chegar lá e atravessar o problema, atravessar a tentação. Quantas vezes acontece que você enfrenta tentações que parece que você não vai suportar? Não é verdade? E você diz: por que eu fui me meter nessa? Não é? Como é que eu fui cair nessa? E parece que você não vai conseguir chegar do outro lado. Quando a gente está andando de carro e acelerando, e o carro não quer chegar lá. Não quer chegar lá. Eu lembro de uma vez que faltou combustível aqui na ponte Rio-Niterói. Eu tenho muitas histórias. Então, ia faltando combustível. Eu vinha assim subindo no vão central. E eu olhava assim, parecia que faltava só assim uns 30 metros. E eu acelerando, e eu dizia: Senhor, como é que eu fui cair nessa? Eu estava vendo que estava na reserva do outro lado.
Como é que eu fui cair nessa? E eu acelerando, disse, ó Senhor, pelo menos até lá em cima, que depois eu vou na banguela. Mas não deu, não foi até lá. Quando parece que você não vai suportar aquilo, quando parece que você não vai vencer aquela tentação, às vezes é uma tentação, um pecado tremendo que está na sua frente, e você parece que não vai vencer, e é nessa hora que a Bíblia diz que você precisa de clamar por graça para ser socorrido em tempo oportuno. É nesta hora que a graça de Jesus vem, segura você e liberta e livra você, e é nessa hora que a palavra de Deus diz que, quando estou fraco, então é que sou forte. Essa foi a experiência de Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo vivia batalhando com essa questão de fraqueza. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Sabe por quê? Porque quando você acha que é o tal, quando você acha que tira o pecado de letra, quando você acha que tira a tentação de letra, aí você confia em si mesmo, você começa a desprezar a graça, você acha que sozinho você consegue, porque Romanos 7, até o momento quando você vê que você sozinho não consegue nada, e tem que desistir de confiar em si mesmo, e aí você diz, Senhor, me socorre com a tua graça. E a graça de Deus vem. E aí você pode dizer, quando eu estou fraco, então que sou forte. Porque quando eu estou fraco, é a graça de Deus que opera na minha vida. E aí eu atravesso. Esse é o segundo aspecto da solução de Deus para as nossas fraquezas. O primeiro aspecto é que Ele nos deu um Salvador todo-poderoso, um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e que intercede por nós de dia e de noite por toda a eternidade. O segundo aspecto da solução de Deus é que Ele nos provê a sua graça em Jesus para nós suportarmos. E o terceiro aspecto é decorrente desse, é que Deus nos dá o poder para da fraqueza tirarmos forças. É só a graça de Jesus que faz isso. O texto diz assim, cheguemos pois confiadamente ao trono da graça. E o crente tem que estar sempre indo ao trono da graça, para serem renovados os estoques da graça de Deus na sua vida, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Socorridos. Vejam só a história de Hebreus 11. Hebreus 11 fala dos grandes homens e mulheres de fé no Antigo Testamento. Depois que o autor vê que não tem mais condição de ficar relacionando todos os homens e mulheres de fé, ele então diz no verso 32, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. E aí quando ele chega nessa altura, você começa a pensar que toda essa gente eram heróis. Você começa a dizer, mas essa turma era uma turma forte, mas que gente de fibra, esses eram super-homens, e você começa a dizer, olha, eu sou fraco, eu não conseguiria isso que eles conseguiram, fechar a boca dos leões, escapar ao fio da espada, fazer ele acontecer, e você começa a olhar para eles como se eles estivessem lá em cima, e você aqui embaixo, e de repente a Bíblia diz, da fraqueza tiraram forças. Amém? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eles não eram mais fortes do que eu e você. Eles não eram melhores do que eu e você. Eram fracos como nós, tinham fraquezas como nós. Mas Deus lhes deu a graça de da fraqueza tirarem forças. E isso significa, as nossas fraquezas não são desculpa para nós andarmos errado com Deus. As nossas fraquezas não são desculpas para nós andarmos com a nossa vida de qualquer jeito na presença do Senhor. As nossas fraquezas não são desculpas para nós não fazermos a vontade do Senhor. As nossas fraquezas não são desculpas para nós cedermos ao pecado na nossa vida. As nossas fraquezas não são desculpas para nós não fazermos a obra de Deus.
porque esses homens e mulheres eram frágeis, eram fracos, mas a Bíblia diz que eles experimentaram um milagre, da fraqueza tiraram forças. Amém? Se você quiser mais, então venha comigo a Tiago, no capítulo 5, e veja o verso 17. Tiago 5, 17. Você já ouviu falar de Elias? Você o admira muito, por tudo que ele fez ali com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. E quando ele começou a orar, Deus derramou fogo do céu sobre o altar. Deus fez maravilhas. Você o admira muito. Mas você sabe que ele tinha fraquezas? A Bíblia diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que a palavra de Deus tinha dito antes no verso 16, na última parte era isso: a súplica de um justo pode muito por sua atuação. Tiago está falando da oração, de orarmos uns pelos outros. Ele está dizendo: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí você é levado a tentar pensar assim: bem, mas isso para quem tem oração forte. E Deus se apressa em dizer para você: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que nós. E orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou de novo, e o céu deu chuva. Sabe o que Deus está dizendo? As suas fraquezas não são desculpa para você não viver uma vida de oração. As suas fraquezas não são desculpa para você deixar de usar o poder que Deus tem disponível para você. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões que nós. Mas a Bíblia diz que ele orou e Deus atendeu a sua oração. Você pode conhecer a história de Elias lá no primeiro livro de Reis. E você vai ver a bênção que ele foi. E eu me consolo quando eu penso que Elias era de carne e osso como eu sou, e tinha fraquezas como eu tenho, mas ele conseguiu tirar forças das suas fraquezas. É isso que a palavra de Deus ensina em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Qual foi o segredo desses homens tirarem força das fraquezas? Sobre que tema fala Hebreus 11? Quem lembra? Hein? Fé. Fé. Fé é confiança. Fé é a gente saber que é fraco, mas que a gente se atira nos braços de Jesus e que Ele segura tudo. Isso é fé. Fé é viver de acordo com. Isso é fé. E lá em 1 João 5, no versículo de número 4, diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Que? A nossa fé. Esse é o segredo. É confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Isso é fé. É atirar-se sobre o Senhor e saber que quem luta não somos nós, é Ele. Quem vence não somos nós, é Ele. Quem enfrenta não somos nós, é Ele. Nós simplesmente nos atiramos a confiança nele. O diabo pode nos acusar da nossa fraqueza, mas essa acusação não vai nos atingir quando nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, como diz o texto, retenhamos firme a nossa confissão, sabendo que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça e sermos socorridos em tempo oportuno. Baixe a sua cabeça em oração.